Nesse mês, nós temos o famoso Dia dos Namorados, então o Unicolab chamou alguns casais, os mais apaixonados, aqui da Unicesesc, para contarem um pouco das histórias deles, como eles se conheceram, como se apaixonaram, e também chamamos o professor Adilson de Psicologia para explicar o porquê isso acontece, por que a gente gosta de tal pessoa, por que a gente fica cego, surdo e mudo nos primeiros dias, e por que eu tô solteira? Eu sou o Guilherme, eu tenho 21 anos. E eu sou a Rafaela e eu tenho também 21 anos. Sou a Kelly, eu tenho 20 anos. Olá, meu nome é Júlio, eu tenho 22 anos e a gente está junto há quase 3 anos. Meu nome é Amanda. Meu nome é Guilherme. A gente está há 2 anos juntos já. A gente foi fazer um treino de vôlei de praia e aí eu conheci Kelly Maísa. Ela estava voltando de uma lesão no joelho, ela joga vôlei, e eu já fazia educação física, e falaram, olha, tem treino de vôlei de praia, tu poderia ajudar a gente, e eu fui. E a gente se conheceu, mas nada rolou, a gente foi, treinou, tudo numa boa. De começo surgiu, né, a gente olha o interesse, mas nada aconteceu. Aí depois de uns 2 meses, a gente foi se encontrar numa reunião da Atlética e depois a gente foi parar no happy hour. No happy hour acabou acontecendo, ela tinha comprado um tênis naquele dia e deixou a alpargata dela junto na minha bolsa. Dizendo que de propósito. De propósito. Mas não né? foi. E no outro dia ela precisava da alpargata dela e fui lá entregar a alpargata, né? A gente conheceu na faculdade de cinema, da Unicesesc. Mais precisamente a gente se conheceu de conversar mesmo no churrasco que eu fiz na minha casa pra minha turma. Não, tem uma coisa que é Se se ver pela conhecer primeira melhor. vez e se Você viu pela falar. primeira vez foi Foi na faculdade. A vez de se conhecer foi no churrasco. exatamente. O Guilherme namorava na época que a gente se conheceu. Você tem que contar essa história. Eu tenho que contar porque é uma verdade. O Guilherme, no caso eu, estava triste com o relacionamento atual. Não estava muito satisfeito. Daí ele conheceu uma pessoa nova, que é muito legal. Que no caso é a Rafaela também. Daí teve um dia que ele tava tipo, eu gosto muito de você, que não sei o que, e eu fiquei estressada e falei, tá bom, então pra ficar comigo você tem que terminar com ela, você se decide, é tipo uma decisão totalmente sua. E é isso, e aí ele foi e resolveu ficar comigo. A gente se conheceu por um aplicativo de relacionamento, o famoso Tinder. Mas a gente não começou a sair já de primeira, porque eu tinha muito medo de sair com pessoas do Tinder. Então eu enrolava ele e a gente não saiu. Ficou um ano nisso de só conversa, só reação no Instagram. Aí depois eu entrei na faculdade, aqui na Unicesesc, e ele já estudava aqui. Então foi aí que a gente se encontrou pessoalmente. Aí eu vi, poxa, ele não vai me matar, ele não é um assassino. Meio que quando ela entrou na faculdade, ela não tinha mais como fugir, né? Teve até uns dias ali que se via no intervalo, ela tentava dar uma fugidinha assim, mas chegou uma hora que foi inevitável. De tanto ele insistir, a gente marcou um encontro aqui na faculdade mesmo, lá no terraço. Aí rolou aquele de dar um beijinho perto da boca, sabe? Aqui no cantinho, assim. Aí eu falei, se ela deu um beijinho ali é porque ela ficou interessada. Aí foi na segunda vez que a gente marcou, que a gente acabou dando nosso primeiro beijo no terraço. Como é que a gente entende o processo em que uma pessoa se atrai por uma outra pessoa? A gente pode dizer que existe uma questão biológica, uma questão psicológica e uma questão social. A questão biológica tem muito a ver com um feronômio, né? Cada um de nós tem um odor, vamos dizer assim, um cheiro que atrai algumas pessoas e não atrai outras pessoas. Isso é muito comum identificar, por exemplo, no perfume, né? Não é todo perfume que você pode usar que caia bem em você. Eles são instintivos, né? Ou você vai com a cara da pessoa, de cara já, você vê ela em algum lugar e você se atrai, e é algo meio que não programado. O que é interessante nesse processo de paixão é que muitas pessoas não sabem explicar por quê, né? Ele é um crápula, mas eu amo ele, né? Ela é uma pessoa que me faz mal, mas eu não consigo explicar por que eu gosto dessa pessoa. Então, esse não conseguir explicar, numa perspectiva biológica, é uma atração que envolve centro de prazer, né? O que é centro de prazer? Sistema límbico, né? Bem no centro do cérebro existe uma região que a gente chama de sistema límbico e lá está o centro do prazer.
E a paixão, que é esse interesse que nós temos pelas pessoas de uma forma intensa, que faz com que você fique o dia inteiro pensando, que você fique mandando mensagens várias vezes, no final de semana você fica em prol dessa pessoa, faz com que a gente fique cego, surdo e mudo por uma paixão por alguém, que é uma ação em nível cerebral e que, de uma certa forma, tem um prazo de validade, que funciona de 4 a 2 anos. Implicações psicológicas, né? Então, o que acontece? Tem aquela pessoa, e a gente escuta muito as pessoas falando assim, quando eu vi ele pela primeira vez, eu achei ele muito chato, né? Quando eu vi ela pela primeira vez, eu achei ela insuportável. Aí você começa a conviver com a pessoa, né? Você começa a dividir espaço, aí você vai se apaixonando por ela. Você vai perceber que ela não é tão chata assim, que ela não é tão insuportável assim, porque ela torce pelo mesmo time que você torce, ela frequenta o mesmo lugar que você frequenta, ela gosta das mesmas coisas que você gosta. Então começa a ter uma atração em nível que a gente chama de esquemas e crenças, que de uma certa forma, direta ou indiretamente, a gente acaba atraindo pessoas muito parecidas e nós não nos damos conta disso. E muitas pessoas acabam dizendo assim, nossa, eu já tive 4 namorados e parece que eu tenho uma coisa, porque eu atraio sempre os mesmos. Né? Já viu isso? Eu tive 4 casamentos e parece, até uso uma expressão dedo podre, né? Eu tenho um dedo podre, parece que só atrai coisa que não presta. Bem, é isso que eu estou dizendo, nós temos padrões psicológicos que vão atrair as mesmas pessoas e você não se dá conta disso. E aí tem aquela questão social, né? A questão social que eu digo é você se apaixonar por pessoas que frequentam o mesmo ambiente que você vai. Você frequenta um clube X, ou você veio de uma região tal, a região sul, ou você, sei lá, é de família italiana, você é de família alemã, e aí você acaba culturalmente falando, de uma maneira social, se atraindo por pessoas que, de uma certa forma, estão no mesmo local, ou frequentam a mesma situação, a mesma cultura que você. O desafio que todos nós temos é sustentar, e aí não é uma coisa fácil, sustentar tudo aquilo que fez com que nós nos atraíssemos por aquela pessoa e aquela pessoa se atraísse por nós. E isso é difícil, porque agora nós não temos mais a química da paixão, porque a química da paixão faz com que você releve algumas coisas, com que você esteja simplesmente idealizando a pessoa e você não consegue, de uma certa forma, ver defeitos. E é engraçado eu falar sobre isso, porque existem muitos casos em que algumas pessoas falam assim, olha, fulana, esse cara é assim, olha, fulano, essa guria é assim, aí você não aceita. Não, ela não é assim. Aí muitas vezes a gente briga com a família, briga com os amigos, você acaba se afastando de todo mundo e acaba meio que virando uma relação simbiótica. Depois de um tempo, né, esse prazo que a gente entende aí, em termos de pesquisas de 4 a 2 anos, passa esse momento em que a paixão termina em nível cerebral e você começa então a perceber algumas coisas. E muitas vezes nas discussões dos casais isso aparece. Tá, mas por que agora eu virei assim desse jeito? Né? Mas antes você me achava assim, mas antes você gostava que eu fazia isso. E muitas vezes não tem essa explicação. Como é que antes esse comportamento que sempre existiu na pessoa não incomodava e agora ele passa a incomodar? Bem, essa é uma explicação muito importante para a gente ter em mente, que é sustentar os relacionamentos depois que a paixão acaba. Mas eu acho que questão de relacionamento também agora é mais fácil, assim. Porque no começo do relacionamento é sempre aquela coisa de, tudo tá bonitinho. Como é que é aquele pontinho? Aí, depois do tempo começa, né, vir os defeitos, a gente passou por umas fases bem ruins, assim, né, de discussão e tentar se entender. E agora a gente já tá bem mais tranquilo, a gente tem algumas brigas, é óbvio, acho que todo relacionamento tem discussão, essas coisas. Só que é muito menos, a gente sabe conversar, a gente sabe entender o lado do outro antes de trazer, assim, uma coisa que não precisa. É porque eu acho que pra entrar num relacionamento a gente tem que entender que algumas coisas vão ter pequenos sacrifícios, assim. Eu vou ter que mudar, ele vai ter que mudar. Você não vai namorar você, não tem como você Sim. namorar você mesmo. Tipo, você não vai ficar moldando a pessoa até ela ser a pessoa perfeita. Depois daí A gente tem um relacionamento muito bom, mas também ele passa por momentos bem difíceis, que nem na pandemia. A gente chegou a brigar várias vezes, muito feio, a gente quase terminou nosso relacionamento.
mas nunca chegamos a terminar. A gente sempre pensava, não, isso é por conta da pandemia, tá entrando numa rotina, a gente tem que mudar isso. E a gente foi mudando, até que melhorou. Hoje em dia a gente tá numa fase assim muito boa de relacionamento, né? A gente tem uma confiança muito grande no outro, né? Então, creio que seja isso. Acho que a gente amadureceu muito, assim. A gente foi descobrindo como é que funciona, o que dá certo, o que não dá. O relacionamento não é fácil, a gente, né, tem muitos atritos, porque são duas pessoas que têm opiniões diferentes, a gente tem personalidades muito fortes, então às vezes mas a gente sempre tentou, assim, conversar muito, para que funcionasse da maneira. E na base do respeito sempre. Então, tipo, a gente foi evoluindo e isso, conforme o tempo foi passando, a gente foi descobrindo até onde poderia ir, onde não poderia, e sempre mantendo o respeito um com o outro. Então, acho que assim a gente foi se encaixando, vamos dizer. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, seguir a gente e compartilhar. E tenha um ótimo Dia dos Namorados. Até os solteiros!